Bom, gente, chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Terça-feira é dia do nosso encontro com a doutora Alessandra Gama. Muito bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Prazer revê-la. Você trouxe hoje um tema polêmico, né? É um teminha bem interessante, né? Na verdade, porque essa pergunta chega direto no consultório, Tiago. Todo mundo quer emagrecer e ao mesmo tempo ganhar músculo, né? Exatamente. Ganhar massa magra. Exato. Mas é possível emagrecer e ao mesmo tempo ganhar massa magra? Por que eu te faço essa pergunta? Porque assim, eu já fui uma época de malhação. Hoje eu confesso que estou um pouco preguiçoso, assim, estou um pouco desestimulado. Mas antigamente me diziam assim, Tiago, você tem que... você pode até engordar, comer muita caloria e tal, depois você vem secando e definindo. Né? É claro que isso é muito dinâmico. A cada mês encontra um treino diferente, um modo de treinar diferente. Isso é muito relativo. Mas, basicamente, era assim que eu ouvia. Isso continua. É possível, por exemplo, eu hoje perder peso como eu quero perder e mesmo assim não perder os poucos músculos que tenho, doutora Alessandra Gama? Essa é a grande pergunta, né, Tiago? A gente primeiro leva em consideração as individualidades, né? Cada pessoa com sua individualidade. Mas perder peso e ganhar massa muscular são estratégias completamente antagônicas, né? Para você fazer cada uma delas, você tem uma estratégia. E quando você vai colocar tudo juntinho, Tiago, às vezes dá errado, mas é sim possível. Diante de quê? De um bom treinamento, né? Associado aí a um bom planejamento alimentar. Eu vou falar um pouquinho sobre essas estratégias, tá? Como pode ser e como isso pode ocorrer, mas como eu falei, isso é muito individual. Eu sempre digo para o meu paciente que chega no consultório, se você quer perder peso e ganhar massa muscular, você primeiro tem que priorizar. Se você tiver realmente uma quantidade maior de massa, né, de gordura, de massa gorda, você vai ter que primeiro priorizar. É bem verdade que pode ocorrer durante esse processo aí a perda de massa magra, massa muscular? Pode ocorrer sim. Depende do quê? Da intensidade de um treino. Então, tem várias vertentes aí que a gente precisa colocar. É um projeto, na verdade, assim, você vai ter que fazer uma programação, tá? Então, estratégia. Isso, para ganhar massa muscular. Primeiro, esse é um processo anabólico, ou seja, de ganho, né? Anabólico é para você ganhar. Então, se eu quero ganhar, eu tenho que modificar algumas coisas no meu dia a dia. Primeiro, eu tenho que ter um balanço energético positivo, ou seja, eu tenho que ter um consumo maior alimentar do que o meu gasto. É bem verdade, tá? Então, uma coisa que está associada e é primordial, treino, Tiago. Para ninguém ganha massa muscular sentadinho numa cadeira, tá? Verdade. E não é somente controle remoto na mão. E não é somente isso. Esse treino tem que ser um treino específico, um treino de força, tá? Para ganhar massa muscular é necessário aí academia e treino de força com um volume e uma intensidade bem interessante. Seria o treino de hipertrofia. De hipertrofia, exatamente. Quero ganhar massa muscular, tem que ter um bom treino, com volume e intensidade, e aí o descanso, as pausas também, que são muito importantes no treinamento. Perfeito, tá? Esse é o processo anabólico. E esse agora é o catabólico. Esse né? é o processo... É o processo inverso. Exatamente, inverso. Você vê que eles são completamente, né, divergentes. Para um processo de perder gordura aí, já vai ser o balanço energético negativo. Ou seja, eu tenho que consumir menos do que eu gasto. Ou seja, eu tenho que mobilizar, tá, a gordura corporal que eu tenho como fonte de energia, tá? Então eu preciso o quê? Ter menos ingesta calórica, tá? Para ter esse déficit energético aí positivo pra gente. O tipo de treino para esse tipo de atividade é um treino mais metabólico, entre os HIITs, a corrida, isso sim, treinos que te levem aí a transpirar. Menos peso e mais série. Exatamente, é o que a gente chama de um treino aeróbico, um treino de ganho de massa muscular, a gente chama de um treino anaeróbico, ou seja, você não requer tanta força, mais força e menos perda calórica, aí porque é um treino mais, digamos que com um ritmo menor.
tá? Perfeito. E aí encaixa bastante bem as corridinhas aí naquela esteirinha que vale muito a pena. Todo exercício aeróbico vale a pena, né? Na esteira, Todo. no remo. Eu tenho feito remo, né? A máquina de remo também, que tô achando muito bacana, porque acaba trabalhando. Eu gosto e vicia, viu? E cansa, viu? Não é fácil, não. Próxima estratégia, nutricional, claro. Esse aí é o pilar, a estratégia nutricional para perder gordura. Então, como eu falei antes, se você quer fazer um projeto de ganho de massa muscular, mas eu quero perder gordura, você tem que fazer uma programação alimentar, nutricionalmente, certo? Na verdade, para os dois casos. Nesse caso aí, menor aporte de quê? De carboidratos, principalmente os carboidratos que a gente chama aqueles vazios, tá? Os simples, né? Esse carboidrato que vai entrar aí vai ser um carboidrato mais complexo, aí vai entrar as raízes, né? A parte mais integral que é interessante. Um aporte maior de proteína, nesse caso também é bem interessante para perda de gordura. Por quê? Porque a proteína, como ela é um macronutriente, ela vai deixar você mais tempo saciado. E aí ela substitui aí já o Ela dá uma enganada no cérebro, né? É, bem interessante. E aí, a gordura, sempre fonte de gordura nos dois casos, Thiago. Aí entram as oleaginosas, óleo de coco, azeite, as fontes de gorduras boas. Tanto para... Bacon é gordura boa, doutora? Bacon não é uma gordura tão interessante, mas ela entra em algumas estratégias, que a gente chama de estratégia, não plano alimentar. Uma estratégia alimentar aí como uma cetogênica, ela acaba entrando sim. Eu não gosto muito, tá, Thiago? Depende do objetivo, né? Depende até da quantidade de gordura que você queira consumir. Da forma que ela vai introduzir aí no seu planejamento alimentar, com certeza. Perfeito. Tem mais estratégia? Como deve ser a dieta para ganho de massa magra? Bem parecido, mais ou menos a mesma coisa, Thiago, só que esse aporte proteico, ele é maior, tá? Por quê? Porque ele é calculado, esse aporte proteico, tá? Aí para as pessoas que querem ter realmente assim um ganho de massa magra, ela precisa estar com isso aí bem encaixadinho, essa proteína, porque a proteína, ela é construtora, é como se fosse tijolinhos, é ela que vai fazer a forma, né, e vai construir aí uma qualidade de músculo interessante. Não se resume apenas em frango, ovo e batata doce não, né? Não, a gente tira muita proteína vegetal, que também é muito importante, né? Aí vai os ovos, carnes, o frango, toda a parte de proteína, inclusive iogurtes, mas lembrando que não pode ser aquele iogurte adoçado, um integral é mais interessante, queijo de boa qualidade, tudo que for proteína é importante. Aí a gente coloca, para a pessoa que quer ganho de massa muscular, 1,5 grama a 2 gramas por quilo de peso, certo? Dia. Então você vai pegar essa proteína, você vai fracionar. Quanto a gente chama de uma janela de absorção de proteína, tá? Então você conseguir fracionar essa proteína durante o dia é interessante. A cada 3 horas aí, para você não ter o catabolismo. O problema é saber essa janela de absorção da proteína, no momento exato, né? Isso também depende muito da idade. Quanto mais jovem tem uma janela absortiva bem melhor. Metabolismo muito mais rápido, exatamente, né? Vai ficando velho, o metabolismo vai diminuindo, né? Exatamente. Aí também entra os carboidratos que a gente chama os complexos, as raízes, né? A parte integral, bem interessante. E também fontes de boas gorduras, tá? Você vê que não é muito difícil. O que vai modificar? Aí a relação de proteína entre massa e gordura, tá? De proteína e também a qualidade e a quantidade e a ingesta. Para uma pessoa que ganha ganho de massa muscular, perfeito, uma quantidade maior. Perfeito. Muitas vezes você pode até comer um pouco de tudo, mas com a quantidade correta. Exatamente. Por isso dá importância a pessoa buscar realmente a ajuda de um profissional que vai junto com ele traçar essa programação. Perfeito, né, Thiago? Perfeito. Tem mais? Suplementar é importante? E aí? Tem gente que tem até exagerado, né, na suplementação. Exatamente. Eu trouxe para você aqui para mostrar que algumas suplementações que realmente essas tem uma comprovação científica, né? São as que estão no mercado, mas que tem uma comprovação, porque a gente tem no mercado aí inúmeros, né, Thiago? A gente sabe como é isso. Que é a creatina, o BCA e a Whey. Isso faz parte sim, Thiago. Se eu tenho um treino bastante encaixado e eu não tenho muito tempo para fazer aquela alimentação a cada 3 horas, perfeito, então uma suplementação ela é interessante, principalmente aí do Whey, porque ele dá esse aporte. É uma suplementação que ele substitui, inclusive, aí uma refeição. Então, é interessante sim. E aí tem vários tipos de Whey, né?
Tem vários tipos de whey que a gente pode falar em outro programa, né? Exatamente. Porque é bem interessante, mas sim, a importância da suplementação para ganho de massa muscular é bastante interessante. Até porque você não consegue ter o aporte suficiente, digamos, de BCA, tá? De aminoácido, para você ter uma quantidade razoável, você tem que comer 1 quilo de carne em dia. Tem gente que não consegue. Então, aí verdade. você suplementar é bastante interessante. A creatina também, que é importante. A creatina, né? É um dos suplementos mais estudados, né? E com uma comprovação bastante excelente, que a gente, inclusive, utiliza em idoso. Idoso ativo, que faz atividade física para evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A gente utiliza aí creatina e tem um resultado excelente. Sabendo utilizar a creatina, ela de fato tem um resultado muito bom. Tem mais aí, produção? Tem. O que pede, portanto, a formação da massa magra? Preguiça. Tiago, preguiça, mas vamos lá, a gente tem que estar atento. Se eu quero fazer um programa aí de ganho de massa muscular, eu tenho que estar atento primeiramente. Meus exames, eu preciso ter que estar todos atentos a eles. Aí o testosterona vai interferir? Sim. Se o cidadão tiver o testosterona lá embaixo, não vai ganhar massa muscular. O D é da mesma forma, são hormônios aí que estão correspondendo aí ao ganho de massa muscular. Deficiência de GH, que é o hormônio de crescimento. Na mulher, o estradiol baixo, mulher que está entrando no processo de menopausa, esse estradiol está lá embaixo, vai evitar? Vai dificultar? Sim. O uso de anticoncepcional, mulheres que usam, tem dificuldade de ganho de massa muscular? Com certeza. Tudo isso interfere. A má qualidade do sono, Tiago, isso aí é para tudo, tanto para perda de peso quanto para o ganho de massa muscular. É importante dizer que o descanso e as noites de sono fazem parte do treino. Exatamente, faz parte do treino, exatamente. Até porque a gente fabrica vários hormônios importantíssimos durante a noite. Então, isso é muito importante. Nível inadequado de vitamina D também, tanto para ganho de massa muscular como perda de peso. Então, isso aí a gente tem que estar realmente atento como é que estão todos esses parâmetros hormonais. Por isso é importante ele buscar um profissional qualificado, um endocrinologista, um nutrólogo, uma nutricionista. É necessário. Para fazer esse conjunto de fatores exatamente para tentar evoluir dentro daquela perspectiva do seu objetivo específico, né? Se é para engordar, se é para ganhar um pouco mais de peso ou se é para ganhar massa magra. Né? Até por isso, se você quer perder peso e ganhar massa muscular, se você não fizer estratégia certa, do tempo certo, da quantidade certa, isso não vai acontecer. Não vai ter resultado. Ou o resultado vem a muito longo prazo. Sim. Né? Realmente é preciso ter paciência. Porque nós temos o ser humano, de uma forma geral, né, tem uma impaciência. Entra na academia hoje e daqui uma semana quer estar com o corpo malhadão, fortão, verão, né? E infelizmente, por isso que tem muita gente, muitas pessoas que vão enveredando aí pela questão hormonal, enfim, mexendo com algumas coisas que não são muito interessantes. Eu acho que o alimento e um bom treino encaixado dá resultado, sim. Com certeza. Eu preciso tomar vergonha na cara, né? E voltar às minhas boas épocas, tá? Doutora Alessandra Gama, mais uma vez. Obrigada, espero ter esclarecido. Bom dia. Muito obrigado. Até semana que vem, viu? Até semana que vem.